Bom, vou mudar de assunto porque agora há pouco o Fernando Haddad convocou uma entrevista coletiva. Tem um destaque também para o nosso site aí para a gente compartilhar essa informação. Haddad agradeceu ao Supremo, ao Congresso, cobra o Banco Central depois de melhora da nota na Standard Poor's, naquela agência que classifica aí, por exemplo, as nações, os países, né? O ministro da Fazenda comemorou essa vitória depois da SP melhorar a nota de crédito do Brasil, agradeceu pela harmonia entre os poderes e cobrou o Banco Central, né, para o BC entrar na jogada. Hoje o Fed, que é o Banco Central norte-americano, manteve o patamar da taxa de juros depois de uma sequência de altas. Os Estados Unidos que começaram a subir a taxa de juros depois. Conversei hoje com alguns economistas, todos com quem eu falei acham que está no momento, né, já passou do momento de baixar essa taxa de juros, mas ainda não houve esse apontamento, né? Não houve esse direcionamento aí por parte do BC. E o Haddad falou o seguinte: tem muito trabalho pela frente, é só o começo, mas se mantivermos os ritmos de trabalhos das casas, falando do Congresso, né, e o Judiciário, vamos alcançar os objetivos. Lembrando que falta uma semana de um novo ajuste da taxa Selic, então ele cobrou aí o Banco Central, Roberto Campos Neto. De tarde, a agência de classificação de risco Standard Poor's elevou a nota de crédito do Brasil. Ela foi de estável para positiva. Uma classificação positiva da perspectiva do país não ocorria desde 2019, tá? A nota atual do Brasil está 3 degraus abaixo daquele chamado grau de investimento. É uma melhora, não é, Sakamoto? E uma classificação positiva que não acontecia desde o início aí da gestão Bolsonaro, né, 2019. E aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com toda razão, está capitalizando literalmente, né, a mudança da nota, né, está mostrando que isso tem a ver diretamente com as ações tomadas pelo Brasil para aumentar a credibilidade junto aos investidores internos e externos, e está, na verdade, inclusive, fazendo o jogo da boa vizinhança, falando que isso também se deve a ações do próprio Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, né? Não à toa, o próprio Arthur Lira, né, disse para Lula que gostaria de Haddad no lugar de Rui Costa como o ministro da Casa Civil, ou seja, primeiro-ministro do governo, exatamente por conta da sua capacidade de articulação e do diálogo que ele acaba travando, amistoso que ele acaba travando com os outros poderes, né, um diálogo mais fácil, mais simples. Também é claro que para o Haddad é mais fácil, porque esse diálogo está sendo travado no campo econômico, que é uma pauta que interessa diretamente o mercado e que interessa os liberais e que vai interessar uma parte do Centrão. O Centrão acaba sendo pressionado pelo mercado, por um narco liberal da sociedade, para aprovar essas pautas também. Né, o difícil da vida do Haddad seria se ele fosse ministro do meio ambiente. Era aí o ministro dos povos indígenas, aí o bicho ia pegar, porque ia ser bem mais complicado. Mas é claro que o Haddad vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? E é importante, é claro, que a nota de crédito melhore para a gente poder o dinheiro que chega no Brasil chegar mais barato. Né? Isso significa, né, quando você tem uma melhora da nota, significa inclusive um aumento no fluxo de dólares para dentro do Brasil. Né? E aí isso também significa o quê? Redução do valor do dólar, que vai significar uma melhora no cenário para permitir, inclusive, uma pressão maior sobre o Banco Central para reduzir os juros. Né? E aí a gente tem tudo isso, na verdade, ajuda a pressionar o Roberto Campos Neto, presidente do Bacen, para reduzir os juros, né? Eu, particularmente, não acredito que nessa próxima reunião do Copom a gente tenha redução dos juros, né? Porém, no segundo semestre é praticamente insustentável. Essa redução vai acontecer, o próprio mercado já precificou isso, que vai ter que acontecer. O governo Lula tá preocupado, porque é o seguinte, até só desculpa me alongar aqui, mas só para terminar. Quando o governo Lula faz, por exemplo, aquela política para reduzir o preço de automóveis até 120 mil reais, ele faz isso para ocupar o lugar de juros mais baixos, porque, na verdade, a verdadeira política para comprar carro é juro mais baixo. É você permitir o sujeito, a sujeita, comprar em 72 parcelas, 96 parcelas. Aí você tem, na prática, uma política de, né, as pessoas, o mercado se regulando e as pessoas podendo comprar carro parcelando a Deus dará. Né? Como não tem isso, baixa e bota dinheiro para baixar. Então, várias outras empresas estão reclamando. Então, o Haddad, toda essa mise-en-scène, ela
justifica isso. Uma brincadeira só rápida, Diego. O engraçado é que Standard Poor's, naquela crise que houve de desgracenta nos Estados Unidos, aquela crise financeira entre 2007 e 2008, a Standard Poor's foi acusada de enganar os investidores, né? E aí os investidores tomaram decisões equivocadas também no meio da crise. E o interessante é que agora uma parte do PT volta a comemorar a Standard Poor's, né? Então é aquela coisa, o mundo não gira, capota.